E que largura, hein, torcedor do Bahia? Cruzeiro 2, Vasco 2. O resultado ideal para você do Bahia, né? Eu tenho certeza que sim. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Sem a presença de público no Mineirão, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram nesta quarta-feira em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto entre os dois times ameaçados de rebaixamento, ninguém levou a melhor. Puma Rodrigues abriu o placar para o Vasco. Ainda no primeiro tempo, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues viraram para a Raposa. Na etapa final, Gabriel Peck deixou tudo igual, decretando o placar final de 2-2. Com o resultado, os dois times seguem rondando a zona de rebaixamento, ambos com 41 pontos. E com este resultado, o Vasco também aparece na 15ª colocação da tabela com 41 pontos, depois de 34 jogos disputados no Brasileirão. O Cruzeiro surge na 16ª posição também com 41 pontos, com 10 vitórias contra 11 do Cruz Maltino. Os dois clubes têm 3 pontos de vantagem para o Bahia, 17º colocado e primeiro time dentro do Z4. Cada equipe ainda vai disputar mais 4 partidas até o final da competição. Cara, quando eu olho aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, eu nem posso acreditar, tá? Palmeiras em primeiro, gente. Palmeiras em primeiro com 62 pontos. Tudo bem que tem um jogo a mais do que o Botafogo, que vai cumprir hoje, né? É hoje sim, Fortaleza e Botafogo no Castelão. Então hoje o Botafogo vai fazer o seu jogo de número 34. Se o Botafogo vencer o Fortaleza, vai para 63 pontos e fica um ponto na frente do Palmeiras. Mas, cara, já tá na hora do Fortaleza ganhar um joguinho, hein? Vamos ver aí, Fortaleza. Enfim, Palmeiras está em primeiro com 62 pontos, Botafogo em segundo com 60, Grêmio e Bragantino, terceiro e quarto com 59. Excelente campanha do Bragantino, tá? Se tem dois clubes que estão fazendo excelentes campanhas, é o Bragantino e o Cuiabá, tá? Depois o Atlético Mineiro vem em quinto com 57 e o Flamengo em sexto também com 57. Este é o grupo dos 4 primeiros e os 2 da pré-Libertadores, tá, gente? E aí vem o Atlético Paranaense com 51, Fluminense, campeão da Libertadores, com vaga na próxima Libertadores em oitavo com 50, Cuiabá em nono com 47 e São Paulo em décimo com 46, tá? E aí, ó, o Corinthians vem na 11ª colocação com 44, Fortaleza na 12ª com 43, Internacional 43 na 13ª e Santos na 14ª com 42. Fechou aí a Sul-Americana, depois Vasco e Cruzeiro, e aí na zona de rebaixamento Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Sem dúvida nenhuma, né, gente? Você, torcedor do Bahia, estava torcendo para o empate, né? O empate deixou Vasco e Cruzeiro com 3 pontos na frente do Bahia, né? Agora, os 3 times estão com 34 jogos, só que o Vasco tem 11 vitórias contra 10 vitórias do Cruzeiro e 10 vitórias do Bahia, tá? Depois o Vasco tem 8 empates contra 8 empates do Cruzeiro e 8 empates do Bahia, e o Vasco perdeu 15 vezes, o Cruzeiro perdeu 13 e o Bahia perdeu 16 vezes, né? Gols pró, o Vasco tem 37, o Cruzeiro 32 e o Bahia 39. E gols negativos não, gol contra, né? O Vasco sofreu 45, o Cruzeiro 30 e o Bahia 47. E aí sim, na disputa de saldo de gols, né? O Vasco tem -8, o Cruzeiro está positivo com 2 e o Bahia tem -8 também. Ou seja, por mais que o Bahia esteja com 3 pontos atrás do Vasco e do Cruzeiro e está dentro da zona de rebaixamento, tá pau a pau, gente. Tá pau a pau. Nos critérios de desempate, tá pau a pau. Realmente, o Bahia vai ter que vencer a equipe do Corinthians, tá? Eu não acredito. Pode ser que vença? Pode. Se vencer, ótimo para você, torcedor do Bahia. Eu realmente, desculpa, eu não acredito que o Bahia vai vencer o Corinthians, tá? O Corinthians tá na 11ª colocação com 44, mas, por exemplo, fica difícil porque assim, o Corinthians tem 44 e o Flamengo, que é o primeiro time na pré-Libertadores, tem 57, né? Então, não vai dar para o Corinthians chegar na pré-Libertadores esse ano, mas o Corinthians pode tentar melhorar sua classificação no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, você sabe, né? Quanto melhor colocado você ficar, no final de tudo você recebe uma graninha a mais, né?
talvez a diferença, digamos, não sei, de um 8º lugar para um 11º é 5 milhões de reais na hora de receber aquele dinheirinho maroto da CBF, né? Por cota de participação no campeonato e tudo mais, né? A Série A realmente paga uma boa grana para os times que ficam aí bem classificados, né? Então pode ser que o Corinthians busque atrás disso, tá? Corra atrás disso. Mas sinceramente, eu não acredito que o Bahia vá vencer a equipe do Corinthians, não, tá? Bom, enquanto a vida é esperança, né? O ideal é realmente o Bahia vencer o Corinthians, tá? O Bahia venceu o Corinthians. Por quê? Na próxima rodada, nós vamos ter Corinthians e Bahia. Aí a gente tem Atlético Paranaense e Vasco. Atlético Paranaense e Vasco, o jogo é na Arena da Baixada. Pode ser que o Vasco não ganhe esse jogo. E aí o Bahia já encostava na mesma pontuação do Vasco, né? E vamos ter a equipe do Cruzeiro com Goiás. Tanto o Vasco, olha só, tanto o Vasco como o Cruzeiro vão jogar fora de casa. É uma vantagem e não para o Bahia, porque o Bahia também vai jogar fora de casa, né? Ou seja, os 3 times que estão aí na 15ª, 16ª e 17ª colocação vão jogar fora de casa com adversários que estão buscando alguma coisa, né? O Atlético Paranaense pode ter chance de chegar na pré-Libertadores. Deixa eu olhar aqui, o Atlético Paranaense está com 51 pontos e o Flamengo 57. A distância, realmente eu acho que realmente a pré-Libertadores vai ficar com o Atlético Mineiro e Flamengo, apesar de que a distância do Atlético Mineiro para o Flamengo para o grupo de Libertadores são 2 pontos, né? Porque o Atlético Mineiro tem 57, o Flamengo tem 57, o Bragantino e o Grêmio tem 59. Então está muito mais fácil o Atlético Mineiro e o Flamengo ocuparem uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro no final do que Atlético Paranaense ou Cuiabá ou Corinthians tentarem tirar uma vaga desses 2 times na pré-Libertadores, né? Enfim, vamos aguardar, faltam 4 jogos, né? Então, galera, vamos ver aqui, Corinthians e Bahia, tá? Aí Atlético Paranaense e Vasco, Goiás e Cruzeiro, tá? É torcer para Goiás vencer o Cruzeiro e do Atlético Paranaense vencer o Vasco. Mas aí é que está, se a gente vai torcer para o Goiás vencer o Cruzeiro, o Bahia tem que vencer. Porque se o Goiás vencer esse jogo, o Goiás vai a 38 pontos e vai igualar com o Bahia em pontos. Então, realmente, o Goiás tem que vencer, né? Para ajudar a não fazer o Cruzeiro se distanciar, mas o Bahia precisa vencer o Corinthians para poder chegar na pontuação do Vasco e do Cruzeiro e deixar o Goiás mais para trás, né? Ou seja, o Bahia precisa vencer, tá, gente? Bom, os outros jogos da rodada, Fluminense, Curitiba, Botafogo e Santos. Isso no próximo fim de semana, né? No dia 26, porque o Botafogo joga hoje com a equipe do Fortaleza. Então o Botafogo joga hoje 23 e vai jogar dia 26 também, tá? Aí a gente tem Atlético Mineiro e Grêmio, uma briga aí pelo G4, né? E a gente tem São Paulo e Cuiabá, Internacional e Red Bull Bragantino, Fortaleza e Palmeiras no próximo fim de semana, né? No dia 26, porque o Fortaleza joga hoje com o Botafogo, e América Mineiro e Flamengo. Enfim, Paulinho, do Atlético Mineiro, é o artilheiro do campeonato com 17 gols e Tiquinho Soares vem atrás com 16. Com 14, Tiquinho Soares, sim, Luizito Soares, é Tiquinho Soares e Luizito Soares. Paulinho artilheiro, Tiquinho vem segundo e o Luizito Soares vem com 14 gols em terceiro. Para fechar esse G4 da artilharia, um jogador do Santos, Marcos Leonardo, tem 13 gols, tá, galera? Bom, é isso, né? Vamos ver aí o resultado do jogo de hoje entre Fortaleza e Botafogo e vamos torcer para ver se o Bahia vence o Corinthians no próximo fim de semana. Eu acho difícil, mas vamos ver, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!